deixar para a meditação aqui em Tito, capítulo 1, e depois a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2. Tito, capítulo 1. E depois a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2. Fica depois de Timóteo. Amém? Meninos da mídia, vocês conseguem colocar para mim? Que eu vou ler. A igreja vai ler para mim o versículo 1 até o 4. A igreja vai ler, que a minha linguagem é um pouquinho diferente. Amém? 1, 2, 3. Paulo, que é segundo a piedade. Segundo o quê? Piedade. Guardem essa palavra. Em esperança. 3. Quatro. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Pode ler. Continua. Vamos nesse. Justo. Aguardando. Quatorze e último. Amém, pode se assentar. Aqui aí é uma passagem que é conhecida, é um livro bem pequenininho, e ele vem falando da história de um homem, né? Paulo envia essa carta para esse homem chamado Tito. E ali Paulo havia fundado a igreja na ilha de Creta, e aí ele precisa de alguém que dê continuidade ao trabalho, e aí ele chama Tito. E aí, a igreja estava passando por alguns momentos de confusões, de doutrinas. Os judeus ainda estavam reivindicando que houvesse a circuncisão e tudo mais. Mas, quando eu estava lendo em casa, alguns pontos me chamaram a atenção, porque no capítulo 1 ele sauda Paulo sauda Tito, e ele fala do trabalho que ele já tinha iniciado em Creta. E aí ele vem no capítulo 2 dando algumas instruções de como deveria ser feito esse trabalho. E aí ele recomenda que os jovens respeitem, né, os mais velhos, que as mulheres mais velhas ensinassem as mais novas ao trato da casa, do marido e tudo mais. Aí ele vem falando também sobre os obreiros, porque o objetivo de Tito naquela cidade era levantar presbíteros responsáveis para dar continuidade à obra. E aí ele vem com a recomendação de que os presbíteros tinham que ser homem de uma só mulher e tudo mais. Aquela passagem que todo mundo ouve quando o pastor vai consagrar um obreiro, né? Então, que esse homem, as formas como esse homem deveria agir. E aí ele vem chegando no versículo
11, onde nós lemos. Eu vou ler na minha versão, que está bem clara, bem simples, que diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça. E aqui nessa versão vem falando uma outra palavra que vocês leram, que eu falei para lembrar. Lembra qual a palavra que eu falei? Lembre? Piedade. E aí, piedade aqui na Bíblia, nesse contexto aqui, não quer dizer dó de ninguém. Não quer dizer pena de ninguém. A gente não tem que viver uma vida sábia, justa e com pena de ninguém. É devoção. E aí, continuando, ele fala: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às obras. E aí, quando eu estava lendo, essas 3 palavras como dizem, saltaram aos olhos. Que a primeira é sabedoria. A gente sabe que sabedoria é a capacidade de discernir e aplicar o conhecimento que a gente tem. Não adianta eu ser muito inteligente e na hora de executar alguma coisa eu fazer escolhas erradas. E aí a Bíblia fala, lá em Salmos 111:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E aí a gente vem sabendo, a gente já sabe, né, aquilo tudo, que para a gente ter sabedoria a gente tem que buscar onde? Onde? Qual foi o versículo que eu li? O princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Mas aí eu te pergunto, como temer alguém? A gente teme esse alguém quando a gente o quê? Conhece esse alguém. Não tem como eu temer alguma coisa que é desconhecida para mim. Tem como eu temer alguma coisa que é desconhecida? E aí, falando do Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecendo o Senhor, a gente precisa ter relacionamento com Ele. É um relacionamento da grandeza e do poder de Deus, que nos leva a viver uma vida de reverência, respeito e obediência. E a gente aqui precisa, para ter essa sabedoria, porque é uma recomendação dele, neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria. E a sabedoria, como eu falei, vem com o temor do Senhor. E para ter o temor do Senhor, a gente precisa ter conhecimento de quem Ele é. E aí, o conhecimento de quem Ele é vai muito além do que você falar um oi, tudo bem, saber onde essa pessoa mora. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Neymar, porque todo mundo conhece o Neymar, né? Todo mundo conhece o Neymar? A gente conhece coisas sobre o Neymar. A gente pode saber até o número do sapato dele, se a gente for na internet e pesquisar. A gente pode saber o nome dos pais, o nome de todo mundo. Mas se você esbarrar com ele na rua, ele vai passar direto, porque ele não te conhece. E o temor que eu falo isso no meu coração é porque nós o conhecemos em parte. E aí eu falo isso com muito temor, como eu falei, porque eu já estive neste lugar de conhecer um Deus, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus da minha família, que graças a Deus, na minha família, minha mãe sempre deu essa base para a gente. Eu conhecia o Deus que pregavam no culto, que quando eu vinha no culto, eu cantava nos jovens, eu participava das crianças, eu participava de tudo, mas eu não conhecia esse Deus pessoalmente. E aí, você fala assim, como você fazia tantas coisas e você não conhecia Deus? Eu não conhecia Deus, porque eu não tinha relacionamento com Ele. Eu fazia, e isso aí é o grande perigo. A gente pode fazer coisas para o Senhor e assim, ainda assim não conhecer. Isso é um perigo muito grande, porque o maior medo da minha vida, se é que eu posso dizer, é chegar lá naquele grande dia e Ele falar para mim, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E hoje eu estava até explicando para a Ana Clara sobre isso. Mas como assim, mãe? Eu vou
a pessoa vai falar, no teu nome eu curei, no teu nome sarei, no teu nome, né, ganhei vida para o Senhor. E ele fala isso, porque é muito fácil, como eu falei, fazer coisas para o Senhor e não conhecê-lo. E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai tendo intimidade, e essa intimidade vai nos fazer ser reconhecido naquele dia, que ele vai falar assim, bem-vindo, Diogo, olha, tu fez um bom trabalho lá na terra, tu me representou de forma eficaz, seja bem-vindo, meu servo. Olha, quem quer ser recebido assim no céu? Eu quero, eu tenho anseio por esse dia em que ele vai falar, eu te conheço. E tem muitas frases até que os pregadores usam, né? Fala sobre não precisa ser conhecido na terra, que é importante ser conhecido no céu. E isso é muito verdade. Eu quero ser conhecida pelo céu. Naquele grande dia, ele vai abrir as portas e vai falar, seja bem-vinda. A segunda palavra que me chamou a atenção, que vem, né, continuando o versículo, em algumas palavras, coloca para mim o verso 12. Isso. Nessa versão que a gente costuma ler, fala primeiro de sobriedade, e é nada mais do que a sabedoria. E aí fala de forma justa, que é a justiça. E aí a gente vem entendendo o contexto do que é justiça. Justiça é busca por harmonia e igualdade, retidão em nossas ações e nossas decisões. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo e que a gente olha para a situação e a gente fica injuriado, que a gente acha uma injustiça, a gente tem uma balança para medir, não é? Poxa, isso aí não é justo. A pessoa está passando por isso, não é justo. Só que a justiça de Deus é bem diferente da nossa. Salmos 89, versículo 14... Salmo 89, verso 14, diz, justiça e juízo são a base de seu trono, misericórdia e verdade vão diante da tua face, porque a justiça de Deus é infalível, ela nem sempre age de acordo ela age de acordo com a sua natureza santa e amorosa, porque ele é justo, não existe mais nenhuma pessoa mais justa do que o Senhor, e aí, ele é o juiz supremo de sua justiça, é a base para fortalecer a nossa esperança e a nossa confiança. E é também um conforto saber que um Deus justo é imparcial. Ele não vem aqui e fala assim, olha, não sei, eu gosto muito da Dinha, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado dela. Não é isso que a gente faz? A gente quer a justiça até certo ponto. Porque se a gente quiser a justiça mesmo, a gente vai se submeter à justiça do céu. A justiça do céu é diferente da nossa, porque o senso de justiça que a gente tem foi contaminado pelo pecado. Nós somos pessoas pecadoras e o nosso senso foi alterado. É como se a gente pegasse um óculos totalmente embaçado e a gente colocasse esse óculos e aí a gente enxerga embaçado. Porque se a gente for buscar a justiça do Senhor, e aí eu toco num ponto que é bem difícil, não para mim só, eu acho que para todo mundo como ser humano. Eu vou usar um exemplo bem drástico, para vocês terem a noção do que eu estou tentando falar. Vocês me entendem depois, me falam depois se vocês entenderem. Se um homem mau, pensa no homem mais perverso que você já ouviu falar. Esses dias, a gente, no noticiário, a gente viu um menino de 13 anos, de uma bebê. 13 anos. 13 anos já sabe o que é certo e o que é errado? E a justiça estava falando que ele é um menor de idade, ele não vai poder responder como se fosse um adulto para pagar o que ele estava precisando pagar. E aí vocês falam, é justo? É justo? Aí vamos para a justiça de Deus. Essa é a nossa justiça, a gente está fazendo o balanceamento, né? A gente está fazendo o nosso julgamento do que é certo e o que é errado. E aí, vamos falar da justiça de Deus.
Deus vem e pega essa pessoa, esse adolescente, que já tem noção do que é certo e que é errado, porque ele acabou confessando outros tipos de ações que ele fez com outras crianças. O Senhor vem, lava essa pessoa com o sangue do Cordeiro. Lembra aquele mesmo sangue que foi vertido na cruz para a nossa salvação? Pois bem, Jesus veio para essa pessoa também. E aí vem, lava essa pessoa com sangue, aquela pessoa nasce de novo, porque o objetivo de Cristo naquela cruz foi que nós tivéssemos a oportunidade de quê? De nascer de novo. E aí aquela natureza pecaminosa que todos nós temos é lançada, ou deveria ser lançada no passado, porque que vocês, aqui ó, no versículo 12, no início, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Vem esse adolescente que cometeu esse ato pavoroso, é a pior coisa que possa acontecer, é o que ele fez com essa criança, e a gente quer o quê? Justiça, de novo, a gente quer justiça, a gente quer que ele pague, porque nosso senso de justiça foi contaminado pelo pecado, e aí a gente deseja o quê? Vingança. Ah, se ele aparecesse na minha frente, os pais aí principalmente, o que passa na mente dos homens é o quê? Se ele aparece aqui na minha frente, eu acabo com ele. Porque se a justiça daqui da terra vai falhar, eu vou dar um jeito. A gente quer o quê? Agir com a força do nosso próprio braço. E aí Jesus vem, naquela cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por ele também. Vem lá, restaura a vida dele, lava ele no sangue do Cordeiro, e ele nasce de novo, e ele se arrepende dos seus maus, tudo que ele fez. Essa é a justiça de Deus. A gente está pronto para viver essa justiça? E aí é uma recomendação. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, ou sobriamente, né? Com justiça e devoção. Ali está falando piamente, que é de piedade. E eu já vou falar sobre isso. Então, o nosso senso de justiça, ele é totalmente contrário à lógica terrena. E aí você vai falar assim, Cleia, é muito fácil falar, ele não fez isso com a tua filha. Por isso que eu falei que não é fácil para mim. E eu sei que não é fácil para nenhum de nós. Porque o único que entendeu tudo isso foi Jesus. Porque ele poderia ter falado assim, olha, pelo grupo A, eu morro, eu entrego a minha vida. Mas para o grupo B, não sei não. Pode não, pai? Eu morrer só pelo grupo A, porque eles merecem. E o grupo B não merece. É assim? Eu merecia? Gleice merecia? Ana Clara merecia? Emily? Você merecia a salvação? Letícia merecia? Nós não merecíamos, assim como essa pessoa, esse cidadão, que a gente pode chamar assim, ele não merecia também, mas Jesus veio. No versículo 14 ele fala, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Se eu não tenho pecado, eu preciso de um libertador? Para nos purificar. Purificar de quê? De todo pecado. De toda a imundícia que nós, seres humanos, somos. Eu não sou melhor que esse homem que fez o que aconteceu com aquela criança. Não sou. Só porque eu não cometi o mesmo pecado. Diante de Deus tem pecadinho e tem pecadão? Inteiramente dedicado às obras. Então a gente precisa viver uma vida. Ele morreu e se entregou para nos libertar de todo pecado, nos purificar e fazer de nós o seu povo. Porque ele escolheu. Lá em Deuteronômio fala que ele escolheu. E por ele amar o povo dele, ele o escolheu. Não foi porque Israel, o povo de Israel é um povo numeroso, forte, nada disso. Ele simplesmente, na minha tradução está escrito, simplesmente amou. Simplesmente amou. Ele me amou, ele amou essa pessoa que eu dei eu nem conheço. E eu espero de verdade, no fundo do meu coração, que um dia ele se arrependa, porque ele para mim é uma criança, 13 anos. Tem uma vida pela frente.
e o quanto antes Jesus o encontrar, ele vai ter uma vida restaurada, liberta, assim como aconteceu com cada um de vocês, que já teve uma experiência lá no mundo, ou até mesmo comigo que não tive a experiência do mundo, mas eu sei que eu fui lavada e remida e purificada pelo sangue de Jesus. E aí, quando eu estava lendo, essa palavra me chamou, que, como eu disse, piedade. E aqui na minha versão, ela fala devoção. E aí, a devoção, nesse sentido aqui, ela vem de uma palavra, não entendo nada disso não, tá, gente? Ela vem do grego eusebeia, que significa devoção, reverente a Deus e, no próximo, manifestada por um coração dócil, obediência à sua palavra, oração, atos de amor e compaixão. E aí é o ponto que eu sempre falo isso, quando eu estou lendo em casa e estou falando com o Senhor, ele me quebra. Aí às vezes eu compartilho com algumas pessoas e falo, não vou apanhar sozinha. E hoje que eu estou fazendo aqui de novo, não vou apanhar sozinha. Eu apanhei muito lendo isso. Porque às vezes a gente tem a mania de olhar e ler a Bíblia e a gente não pega para a gente. A gente acha, isso aqui, ó, estava recomendando para o povo lá de Creta. Tito estava lá levantando a igreja, ajudando, né, a firmar os fundamentos da fé naquele lugar. Não tem nada a ver comigo. Pelo contrário. Quando a gente está lendo a palavra do Senhor, a gente precisa falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E Ele vem me corrigir. E Ele me corrigiu. Porque eu, analisando a minha vida, eu comecei a falar, vivo uma vida de devoção? E aí, ou piedade, que eu já falei que não tem nada a ver com dó, nem peninha de ninguém. E aí essa palavra vem falando sobre devoção reverente a Deus e no próximo, manifestada por um coração dócil, obediência à sua palavra, oração e atos de amor e compaixão. Como eu falei, ela não quer falar sobre piedade, dó, ou melhor dizendo, dó. No capítulo 6 do 2 Timóteo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesmo, grande riqueza. E aí, quando a gente fala de devoção, é uma vida dedicada a Deus, uma vida que Ele seja honrado com as minhas ações. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente vai ser perfeito, porque a gente sabe que não vai ser. O único que veio aqui na terra e conseguiu essa proeza foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos aqui em carne. E aí é uma luta gigantesca. Como, né, Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Aquele mal que eu não quero... Oi, eu troquei, não troquei? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É uma luta muito grande aqui. Vocês pensam que não é luta aqui dentro da Cleia, não? É uma luta aqui, que eu não quero viver o que a Bíblia está falando. Eu não quero... E aí, esses dias eu vi um vídeo de um rapaz, que eu não sei o nome dele, é MC alguma coisa. Um que tem umas trancinhas. E ele tem um jeitinho diferente, porque ele foi criado em comunidade. E eu amo ver ele falando. E ele vem falando sobre a gente praticar o que a gente lê. E, de novo, eu estou falando, a gente não vai conseguir 100%, mas a gente precisa ter o esforço. Porque a fé nos faz, em Cristo, através do Espírito Santo, conseguir fazer algumas coisas que humanamente a gente não consegue fazer. Então, a devoção é um sentimento profundo de amor, respeito e dedicação. A devoção a Deus pode ser através da oração, meditação da palavra, da leitura da Bíblia, comunhão da igreja, serviço ao próximo, gratidão e louvor. Viver uma vida que glorifica a Deus inclui caridade, piedade, que no caso é a compaixão, a empatia e a devoção, e obediência. E quando eu falo que isso não é fácil para mim, é porque eu fui muito constrangida com o Senhor, porque eu fiquei analisando, porque devoção, gente, é uma coisa que nós
precisamos ter. Eu conversando com o filho da Amanda, e ele estava falando, a esposa dele, né, falando sobre como eles agem em uma outra religião. E aquilo ficou no meu coração, porque eu falei, Jesus amado, a gente não tem comprometimento com nada. E eu estou falando a gente porque eu estou me incluindo e eu estou generalizando sim. Porque você pode até falar de seu banco. Eu não sou assim, eu tenho compromisso com Deus. E aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para mim. Eu tenho sido devota ao Senhor? Quem aqui já viu os católicos sendo devotos de santo tal, de santo tal, de santo tal? Eles pagam tudo ali, eles cumprem ali, eles fazem promessa e eles cumprem a promessa, promessas escabrosas, e a gente vê que eles cumprem. E aí conversando com eu esqueci o nome dela? Ariane. Eu conversando com a Ariane, ela vem falando de como eles são devotos. Eles são pontuais, eles colocam a mão para fazer, eles ajudam uns aos outros, eles têm união, eles têm comunhão, eles se abraçam. E aqui eu não estou no lugar de julgamento, longe de mim. Eu estou falando do que foi a reflexão para mim. E eu trouxe essa reflexão aqui para vocês hoje. Porque nós temos vivido uma vida devota ao Senhor? Ou primeiro a gente faz o que a gente quer? Olha, os meus planos, Senhor, são esses. Abençoa em nome de Jesus, amém. A gente vive a vida assim. A gente não fala com o Senhor, Senhor, te agrada? Amém? Amém, igreja? Estão acordados, né? Glória a Deus. E aí, a devoção vem falando de uma vida de dedicação ao Senhor. É como eu vou dar o exemplo de uma mãe que dedica a vida para cuidar do filho. A gente sabe que aí tem muitas mães que não fazem isso, mas existem muitas mães que dedicam a vida. E dedicar a vida é se doar. Não é fazer questão, me desculpe falar, de R$5 que foi pedido para alguma coisa. De chegar às 7 horas da manhã para fazer uma oração. É o tipo de devoção que eu não tenho. Eu estou sendo sincera para vocês. Mas o Espírito Santo agindo na minha vida, eu quero sim ter uma vida de devoção ao Senhor. E não estou falando de não faltar culto. Eu não estou falando de todo dia fazer alguma coisa, tipo assim, eu vou ler 2 versículos por dia. Eu estou falando de uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor, Ele vai mandar e desmandar na minha vida. Se eu quiser ir por esse caminho, Ele vai falar assim, é esse mesmo caminho, Cléia, que vai te levar ao céu? Aí eu falo, não, Senhor, eu volto. E às vezes, como eu falei, a minha carne está me puxando para cá. E aí eu falo, Senhor, eu olho, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Senhor, me socorre, me ajuda, me tira desse caminho. E aí eu estou falando aqui, eu acho que todos aqui são cristãos. Eu estou falando de uma vida de luta, de nós crentes que estamos aqui dentro da igreja. E se nós estamos aqui, dizemos que servimos a um Deus, e a gente não faz o que Ele manda. Eu estou lendo, né, a leitura da Bíblia, anual. Gente, como eu apanho quando eu leio a história de Israel. Porque em todo tempo ele fala assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, os meus estatutos, se vocês fizerem isso, eu serei contigo, farei de vocês uma grande nação, vocês serão um sacerdócio santo, né, nação santa, sacerdócio real. E aí eu falo, Senhor, eu tenho vivido uma vida de devoção ao Senhor, e eu quero que vocês façam essa pergunta para você nessa noite. Eu tenho vivido uma vida de devoção, de entrega ao Senhor, ou eu reclamo se eu tiver que fazer alguma coisa para o Senhor? Eu olho para o meu próximo precisando de alguma coisa e eu não estou nem aí, porque eu já tenho muito problema. Não é assim? Nessa vida tão corrida que a gente tem, mal tenho tempo para cuidar da minha vida, eu vou me importar com a vida dos outros? E como eu falei, cortou e corta aqui primeiro, e depois
né, cortando os irmãos. Mas é uma vida radical. E aí, quando a gente vive uma vida de devoção radical ao Senhor, a gente é chamado de quê? Fanático. Exagerada. Precisa estar na oração todo dia? Precisa estar todo domingo no culto? Precisa ler a Bíblia todo dia? Precisa. Precisa de muito mais. Quando a gente vê aqueles torcedores fanáticos de futebol, que não perde um jogo, que não perde um documentário, faz assinatura para ganhar livro, ingresso, camisa e não sei o quê, ninguém espanta. Ninguém fala que exagero. Mas quando a pessoa dedica ao Senhor, à obra do Senhor, vive uma vida integralmente para o Senhor, e não uma vida de domingo, uma vida de segunda a sexta no Senhor, vivendo o que a palavra de Deus manda, ela é chamada de fanática. Alguém aqui já foi chamado de fanático? Pouca gente. Eu também nunca fui, não. Mas eu já fui chamada de exagerada. Não tem exagero. Não precisa levantar os braços assim tão alto para adorar o Senhor. Não precisa se balançar, porque no meu espírito eu estou sentindo a presença do Senhor. Ótimo. Não precisa para você. Mas eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que Ele pagou um alto preço naquela cruz por mim. E eu não faço mais que a minha obrigação. Vim para o culto, orar e ler a Bíblia e tudo mais. Eu não faço mais que a minha obrigação. E hoje o Senhor, enquanto eu estava lendo em casa, e eu fui orar, o Senhor veio falando uma palavra: arrependimento. Hoje é essa noite de arrependimento. Eu não estou falando daquele remorso que você, meu Deus, eu podia estar fazendo tanta coisa, eu não fiz. Ah, Senhor, eu podia estar fazendo agora tanta coisa, eu não faço. O arrependimento traz uma nova conduta. O arrependimento fala: ei, eu errei, eu pequei, e agora a partir de hoje eu não vou pecar mais. Quando Maria quebrou o nardo nos pés de Jesus, o que Judas falou? Alguém sabe o que ele falou? Oi? Ele falou: que desperdício, Senhor, tantos pobres precisando. E o Senhor disse para ele que aquela adoração extravagante, que exalou a casa com perfume, que gastou o dinheiro de um ano todo de trabalho, aquilo ali não foi exagero para o Senhor. Aquilo ali foi uma adoração espontânea para o Senhor, e o Senhor recebeu. E ele está escrito que Jesus falou que futuramente, e hoje, não sei quantos anos, 1000 anos, quantos anos que a gente está falando, a gente está lembrando dela. Ele falou que ela seria lembrada por aquela ação. E quando Judas estava achando que era um exagero, ela se dedicar ao Senhor, gastar todo o dinheiro dela com o Senhor, ele falou: essa mulher vai ser lembrada nas futuras gerações. E hoje aqui no século 20, a gente está lembrando dessa mulher. Uma adoração exagerada? É uma adoração exagerada, né? Que ela quebrou, gastou o dinheiro dela do ano todo. Mas o Senhor está esperando de mim e de você adoração extravagante. Se puder dançar, dance. Se quiser pular, pule. Se quiser chorar, chore. Mas viva uma vida de devoção de segunda a sexta, ou melhor dizendo, de domingo a domingo na sua casa. E hoje eu fiz um compromisso com o Senhor. Não vou falar qual é o compromisso que eu vou falar, não, porque é pessoal. Mas enquanto ele estava falando comigo, e ele falou sobre arrependimento, eu falei: Senhor, eu quero fazer isso, isso, isso. E aí eu te convido hoje a entrar nesse arrependimento e falar: Senhor, eu não tenho vivido uma vida dedicada ao Senhor. Eu não estou falando de rituais, eu não estou falando de religiosidade, de fazer, de cumprir coisas por medo do Senhor. Ele não quer que ninguém faça nada por medo de ir para o inferno. Ele quer uma vida dedicada, como aquela Maria que jogou tudo nos pés dele e estava nem se importando se ia ter ou não ia ter no outro dia. Essa é uma vida que o Senhor nos chama a ter. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu sei que é uma palavra que eu mesma não queria falar. Porque, Senhor, eu apanhei contigo, o Senhor falou comigo, e está tudo bem, e olha, deixa para lá. Mas
eu me sinto na responsabilidade, porque é uma responsabilidade quando a gente recebe algo do Senhor e a gente não compartilha com quem a gente pode compartilhar. Naquele grande dia, como eu falei, eu não quero chegar lá e ele me cobrar desse dia. Cleia, eu mandei você falar e você não falou. Então, hoje, como eu falei, sobre arrependimento de não estar vivendo uma vida como o Senhor quer, uma vida de meditação na palavra e de prática dessa palavra, uma vida de oração. Eu sei que todo mundo aqui ora, de ler a Bíblia, de comunhão com a igreja, porque esse momento aqui, a EBD, cada momento que você vem na igreja para compartilhar com os irmãos, está em comunhão, o serviço ao próximo, a gratidão, o louvor, e uma vida dedicada a Deus, e praticar o que Deus nos ensina através de Jesus Cristo. E só através do Espírito Santo que a gente consegue isso. E aí eu quero te convidar neste momento a olhar para dentro de você. Não pensa em fulano não, ai fulano precisa melhorar isso. Não, é para você olhar para dentro de você, assim como eu olhei para dentro de mim e olho para dentro de mim. E você vai falar com o Senhor neste momento. Fala com Ele aí. Feche os seus olhos. Fala, Senhor, eu me arrependo porque eu não tenho vivido uma vida dedicada ao Senhor. Eu frequento a igreja, eu vou no culto, eu faço minha oração antes de dormir, mas o Senhor quer muito, muito, muito mais de mim. O Senhor quer que eu olhe para as pessoas com amor. O Senhor quer que eu olhe com justiça que o Senhor tem. O Senhor quer que nós sejamos sábios, vivemos uma vida sábia diante do Senhor. Ah, Senhor, Espírito Santo, neste momento, eu quero te pedir, Senhor, por cada vida aqui neste momento, Senhor. Cada um agora que está falando no seu coração, aquilo que precisa de ajuda para conseguir ter uma vida de devoção a Ti, uma vida de piedade diante de Ti. Pai, Espírito Santo, neste momento, Senhor, venha, Senhor, com Teu óleo fresco, Senhor, tocando, Senhor, nas feridas dos corações, aquilo, Senhor, que a gente já pensava que já estava resolvido e não está. Que possamos, Senhor, neste dia, Senhor, nos arrepender, Senhor, diante de Ti, e querer, Senhor, e desejar ardentemente no coração, viver uma vida de devoção a Ti, Senhor, que seja uma adoração extravagante, que seja, Senhor, uma adoração que vão te chamar a gente de fanático, vão chamar a gente de religioso, vai chamar de tudo quanto é nome, mas nós queremos ser agradados por Ti, Senhor, ou melhor dizendo, queremos agradar somente a Ti, Senhor, porque nós queremos ser conhecidos pelo céu, e só seremos conhecidos pelo céu, Senhor, através da manifestação do Seu poder, Senhor, sobre nossas vidas, porque Ana Cleia é carne, cada um de nós aqui é carne, nós precisamos de um Salvador, o Salvador que morreu naquela cruz, para que possamos viver, Senhor, uma vida hoje digna de confiança, que possamos, Senhor, estar diante de Ti com corações abertos, Senhor, para que o Senhor venha fazer a obra grandiosa em nossa vida. Só através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós podemos fazer. Senhor, cada oração agora, neste momento, Senhor, que estão fazendo, Senhor, no silêncio, no pensamento, leva, Senhor, como oferta a Ti, em nome de Jesus, cada oração, Senhor, seja levada a Ti, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer morada em nossas vidas, para que possamos viver uma vida, Senhor, de devoção a Ti, uma vida sábia e justa diante de Ti, para que possamos, Senhor, ser luz nesse mundo. A terra está esperando, Senhor, a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando, Senhor, nós de alguma forma agir, Senhor, para alcançar os perdidos, para alcançar, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, no lamaçal do pecado, Senhor, que outrora nós estivemos. Pai, a mesma misericórdia que o Senhor tem conosco, nós precisamos ter, Senhor, com as pessoas. E nesse dia, Espírito Santo, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre nossas vidas, realizando, Senhor, a transformação que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a minha oportunidade.